Queridos, essa noite a nossa irmã Anne Caim, trabalhadora dessa seara e palestrante, expositora espírita da região, terá como tema Cuidando da Nossa Casa. Uma boa noite, irmãos. Boa noite a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Gostaria de lembrar aos pais das crianças que estão aqui presentes que nós temos sala de evangelização. Então, se vocês tiverem vontade, é só conduzir as crianças, tá bom? Pedimos amparo e proteção dos espíritos protetores e de Ismael, coordenador dos trabalhos da nossa casa, para que possamos ter momentos prósperos na troca de experiências e aprendizados, que Jesus ilumine sempre as nossas consciências e permaneça em nossos corações. Cuidando da nossa casa. Mas a qual casa nós nos referimos? Inicialmente, nós podemos começar entendendo quem nós somos ou o que nós somos. Cada um de nós, irmãos, é um espírito que está vivenciando uma experiência na matéria, envolto esse espírito por um corpo muito sutil, chamado de perispírito, e esse perispírito, que lhe dá forma e das características que nós conhecemos, está envolto por um outro corpo ainda mais material, ainda mais grosseiro, que é esse corpo material que cada um de nós carrega, que é um corpo material denso. E nós, irmãos, somos responsáveis por este corpo que nós ganhamos pela benesse divina, para que esse espírito que nós somos possa, nesse atual plano de desenvolvimento, vivenciar uma série de condições, passar por provas, passar por expiações e nessa caminhada seguir no rumo do seu desenvolvimento, do seu progresso. Assim como quando nós alugamos um imóvel, um apartamento, uma casa, nós assinamos um contrato e nos comprometemos ao final do contrato em devolver esse imóvel nas condições ideais nas quais nós o recebemos. Da mesma forma, nós nos comprometemos lá no nosso plano reencarnatório a devolver, a cuidar deste corpo e devolver esse corpo ao final do nosso contrato, que é o final do nosso período encarnatório, na melhor condição possível. E nós temos essa responsabilidade de cuidar desse nosso corpo. E essa nossa responsabilidade, ela aumenta à medida que aumenta o nosso entendimento de tudo aquilo que a doutrina nos explica. Que nós somos espíritos imortais e que nós vamos vivenciar ainda muitas outras existências até atingir o progresso pelo qual nós estamos batalhando a cada encarnação. E, irmãos, assim como nós somos responsáveis em cuidar deste corpo físico, que é a atual casa do nosso espírito, da mesma forma nós precisamos aprender a cuidar da casa desse corpo físico. E qual é a atual casa desse corpo físico? É o planeta Terra. E é de fato dessa casa que nós estamos falando hoje. Porque nós, sendo espíritos imortais, e estamos vivenciando uma experiência na matéria neste atual plano, nós estamos, na verdade, vivenciando experiências neste planeta, como seres espirituais encarnados num corpo material. Para que a gente possa entender um pouco essa nossa responsabilidade, como nós devemos tratar essa nossa vivência, nós podemos entender e falar um pouquinho sobre ecologia. Ecologia, na sua etimologia, na sua origem, é uma palavra grega, formada pelo prefixo oikos, que significa casa,
e logia, que significa estudo. Então, é o estudo da nossa casa. Mas o que o Espiritismo tem a ver com ecologia? Em 1957, um professor, pedagogo, chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, que é mais conhecido como Allan Kardec, lançava o Livro dos Espíritos, que iniciou o Pentateuco, que orienta toda a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita. Mais ou menos nessa mesma época, 9 anos depois, um outro pesquisador, mas então na Alemanha, porque Kardec era francês, né? Lançou em 1866 um estudo, um tratado também novo sobre uma nova palavra, assim como Kardec lançou o neologismo espiritismo, Ernest Haeckel lançou o neologismo ecologia. E não é por um acaso que a ecologia começou a ser tratada, começou a ser conhecida a essa época, porque outras ciências, ciências da matéria, ciências da natureza, estavam se desenvolvendo mais ou menos nessa mesma época, como é o caso também da teoria da evolução das espécies de Darwin, também é dessa época. Então, nós observamos que todo o atual conhecimento que nós temos, ele começou a florescer juntamente com o conhecimento que nos foi trazido pela terceira revelação, que é o Espiritismo. Mas, afinal, o que ecologia e espiritismo têm de relação? Se nós entendemos que nós somos seres materiais que estão vivendo num atual plano e que este corpo material ele precisa de ar para respirar, ele precisa de água para se hidratar, ele precisa de alimentos, porque o ser humano ele não produz o seu próprio alimento, ele precisa cultivar o solo, ele se alimenta de plantas, de raízes, nos alimentamos de animais. Então, tudo o que acontece nesse planeta influencia diretamente o nosso desenvolvimento. E, portanto, nós, seres humanos, que somos conhecidos e determinados nas doutrinas da ciência como espécie de topo de cadeia, nós precisamos de cuidar deste planeta, até porque é ele que vai manter a nossa atual encarnação e as encarnações futuras dos nossos descendentes, e a nossa própria, se nós retornarmos a esse plano, pelo menos mais uma vez. E é importante nós entendermos, irmãos, que o planeta Terra, ele não depende do ser humano. Se nós não estivéssemos aqui agora, o planeta Terra continuaria existindo, mas nós dependemos dele. Esse atual plano de desenvolvimento que a gente está, é aqui que nós expressamos a nossa encarnação. Então, a nossa responsabilidade com este planeta é muito grande. E onde é que nós tiramos esses conhecimentos iniciais? Porque pouco se falava, à época de Kardec, nessas palavras que são neologismos. Ecologia, ecossistema, meio ambiente. Mas os espíritos já alertavam para essas questões e Kardec trabalhou com essas questões lá no Livro dos Espíritos, nos capítulos da lei de conservação e da lei de destruição, que são as leis naturais. Tem uma pergunta que está na questão 705, que Kardec pergunta aos espíritos: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Essa pergunta, irmãos, ela foi feita lá em 1857, mas a resposta dela é muito atual. A resposta é a seguinte: é que ingrato
o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Irmãos, já há estudos que mostram que a quantidade de alimentos que o homem produz no planeta Terra é suficiente para alimentar a todas as pessoas que estão atualmente encarnadas neste planeta. Então, por que ainda há irmãos que passam fome? Essa é uma pergunta que nós espíritas precisamos nos fazer, porque a justiça que vai fazer o nosso mundo passar do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração também passa por este tipo de questão. Nós entendemos que todos têm direito a um alimento, que todos têm direito a uma moradia digna, que todos têm direito a uma educação, emprego, enfim. E o nosso trabalho, enquanto espíritas, é trabalhar numa sociedade mais justa, mais igualitária, fazendo o que estiver ao nosso alcance. E o que nós temos feito enquanto sociedade para o planeta Terra? Muitas coisas boas, muitas coisas boas. Existem ações já muito importantes, não só no Brasil, como fora do Brasil. Mas também nós temos ainda alguns problemas crônicos. Por exemplo, no nosso país, a cada período de seca, se fala muito nas queimadas do Pantanal. Esse é um ecossistema muito sensível. Quando os produtores ao redor colocam fogo nas lavouras, pode ser que por conta de vento, por conta de uma seca extrema, porque a queima, só para vocês saberem, é uma forma de uso cultural de preparo de terra. O problema é o uso indiscriminado, o descuido e alguns acidentes que acontecem, como, por exemplo, uma virada de vento, começa a ventar muito forte e esse fogo acaba vindo para cima de uma vegetação. Com a seca, é muito comum a vegetação pegar fogo. Infelizmente, acontecem alguns acidentes trágicos. Também nós temos uma questão aí que se fala muito do desmatamento da Amazônia, que não é uma questão recente, é uma questão histórica, desde a época do descobrimento que nós temos isso de fato. Também nós ainda enfrentamos muita poluição de águas, de rios, né? Essas extrações, essas minerações ilegais, extrações de ouro, elas contaminam as águas. E em algumas situações há populações humanas que já estão consumindo água com níveis de mercúrio muito acima do que seria recomendado pela parte dos médicos, né? Enfim, e como consequências, irmãos, nós estamos vivenciando hoje, nós estamos colhendo o resultado de algumas dessas ações que são equivocadas. Então, nós temos algumas catástrofes ambientais, né? Nós temos algumas doenças endêmicas, pandêmicas, como é o caso, por exemplo, agora, recentemente, nós passamos pela pandemia, ainda estamos, né, saindo da pandemia do coronavírus. Mas, apesar de entendermos que nós temos a responsabilidade, também há o entendimento que tudo o que está acontecendo tem a mão de Deus, tudo o que está acontecendo tem uma razão de ser. E isso nós podemos entender lendo o capítulo da lei de destruição, que está no livro dos Espíritos. Mas há uma diferença entre o que é uma destruição necessária e uma destruição abusiva. Nós sabemos que tudo
tudo para se reciclar, ele precisa fenecer em algum momento para renascer. O problema é o quanto nós abusamos dessa lei divina. Mas nós entendemos que esta questão da destruição, ela faz parte da lei de Deus, e alguns trechos do capítulo 6º do Livro dos Espíritos fala sobre a diferença e os entendimentos da destruição necessária e da destruição abusiva. Na questão 728, Kardec pergunta aos espíritos: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Se nós formos, irmãos, buscar lá na Bíblia, na Gênese, há uma explicação para esse mesmo entendimento, que fala daquela questão: do pó viemos, ao pó retornaremos. E esse período que nós estamos passando é o período da transição planetária, que muitos irmãos já devem ter ouvido falar. Esse período da transição planetária, ele foi descrito de uma forma mais detalhada pelo nosso irmão Divaldo Pereira Franco, através da orientação do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. E esse livro, ele foi lançado na sua primeira edição em 2010. E entre outras partes deste livro, há um trecho que diz assim: desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. As dores que defluem desses fenômenos, denominados como flagelos destruidores, objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já não encerramos ser a destruição uma necessidade da transição planetária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Precisa que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E mais uma passagem do Livro dos Espíritos, a questão 733. Foi perguntado assim: entre os homens da terra existirá sempre a necessidade da destruição? Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, irmãos, é papel nosso, enquanto espíritas, estarmos atentos a essas questões e fazermos a nossa parte. Dentro do nosso desenvolvimento moral, nós também tratamos da necessidade, da necessidade do nosso desenvolvimento intelectual e também
nós adotemos ações do nosso dia a dia que sejam benéficas para este processo atual de encarnação que nós estamos passando. Para que nós façamos a nossa parte ajudando o planeta Terra. E o que nós podemos fazer enquanto sociedade? Qual é o papel de cada um de nós dentro da transição planetária? Imaginando, irmãos, que a nossa sociedade se divide em grupos de atividade, nós podemos, por exemplo, iniciar essa parte de o que podemos fazer pelos produtores de alimento, nossos produtores rurais. O que os produtores rurais podem fazer pelo planeta Terra? Adotar boas práticas de conservação do solo. Nós vemos algumas reportagens aí que mostram áreas que ficam muito degradadas, o solo fica muito empobrecido. Então, projetos de recuperação desse solo, como, por exemplo, plantio de mudas de árvores, recuperação através de uma adubação adequada, de colocação de um calcário. Nessas áreas de vegetação, promover o aumento do plantio de mudas, principalmente aí de mudas que forneçam algum tipo de alimento para abelhas, para aves, para animais, frutas. A criação desses corredores ecológicos, que quando nós temos um capão de mato de um lado, um capão de mato do outro, mas no meio não há nenhuma vegetação, muitas vezes algumas famílias de animais elas ficam isoladas. E os animais eles precisam percorrer de um lugar para o outro. Então a formação desses corredores ecológicos é bastante importante. Também o cuidado com a produção agrícola, como por exemplo, a maior parte do arroz que é consumida no mundo, mais de 70%, é arroz irrigado. A lavoura do arroz, se alguém não sabe, ela é uma lavoura que se desenvolve através de canais de irrigação. Então, o produtor ele coleta a água do rio, que passa por esses canais e vai sair do outro lado. Só que ele vai carregando por esses canais tudo que foi colocado na produção. E aí pode ser um adubo em excesso, pode ser um insumo, um inseticida em excesso, e isso contamina a água. Então o cuidado na produção de alimentos é fundamental. Se uma lavoura é atacada por algum inseto, para que não haja uma perda da produção, o produtor precisa fazer um controle. E esse controle muitas vezes é feito com o uso de inseticidas. Mas o mesmo inseticida que mata uma barata, que mata uma cigarrinha, mata as abelhas. Irmãos, a abelha é um bichinho tão importante que se não fossem por elas, talvez a gente não estivesse vivo. Porque elas fazem a maior parte da polinização dos alimentos que nós consumimos. Então nós, enquanto os seres que pensamos, os seres que temos a capacidade de ação, capacidade de controle, nós temos que cuidar dessa natureza. Além dos produtores de alimentos, nós também temos uma outra parte da nossa comunidade, da nossa sociedade, que são os donos das indústrias. O que os donos das indústrias podem fazer dentro dessa noção? Eles podem adotar as práticas que a gente chama de P mais L, produção mais limpa, implantação da logística reversa. O que é logística reversa? Quando um industriário produz um produto, e esse produto tem, por exemplo, uma embalagem, que após o consumo do conteúdo dessa embalagem sobra, pela legislação já é exigido isso, essa embalagem teria que retornar ao produtor. É o caso de pneus, por exemplo. Agora, mais recentemente, está se fazendo uma grande campanha aí de um refrigerante que está voltando à cultura de recolher as garrafas. Isso é a logística reversa. E isso a legislação ambiental já está mais apurada para que se faça isso, para que se diminua, por exemplo, a quantidade de plástico que a gente joga na natureza. Além das práticas de produção mais limpa, da logística reversa, promoção de auditorias ambientais dentro das empresas,
a obtenção dos selos verdes, que hoje já é uma questão de marketing bem importante para as empresas, que já há um grande mercado consumidor que presta atenção a essas coisas, para consumir alimentos mais saudáveis, com produção que não emprega mão de obra infantil, por exemplo, que tem uma ideal condição de trabalho dos seus trabalhadores. Utilização do marketing verde. Então, essa é uma área que está se desenvolvendo muito nos últimos anos. Também temos uma outra parcela da nossa sociedade, que são os políticos. E nós temos, irmãos, não só nessa época de pré-campanha, mas durante todo o período, nós precisamos rezar muito pelos nossos governantes. Porque no momento que um certo grupo é eleito e ele nos representa enquanto sociedade, eles precisam adotar as melhores práticas possíveis para que a sociedade se desenvolva. Então, nessa questão ambiental, a gente fala do tripé do economicamente sustentável, tripé do economicamente viável, socialmente justo e ecologicamente sustentável. Ou seja, não basta uma política só ser ecologicamente sustentável se ela não presta atenção no social e no econômico. Não basta uma política ser só boa para a questão econômica se ela não prestar atenção no social e no ambiental. Essas três coisas juntas é que fazem a nossa sociedade se desenvolver. E aí nós chegamos em nós, cidadãos comuns, que vivemos encarnados neste planeta, que viemos à casa espírita para assistir às exposições doutrinárias, para participar dos estudos, para receber nosso atendimento fraterno, tomar um passe, nos harmonizarmos. O que nós podemos fazer no nosso dia a dia por essa questão do meio ambiente? Vocês já ouviram falar dos 4 R's? Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. O repensar, irmãos, repensar o nosso consumo. A gente realmente precisa de tudo aquilo que a gente compra. Eu usei um exemplo esses dias que me ocorreu, mas isso pode ser qualquer coisa. Quantas de nós, mulheres, abrem o seu closet e tem mais de 200 sapatos? E nós só temos um par de pés. Nós precisamos usar um par de sapatos de cada vez. Será que nós precisamos de tanto? O reduzir aquilo que a gente de fato consome para aquilo que nós realmente precisamos e prestar atenção àqueles que estão à nossa volta e talvez não tenham condição de adquirir aquele produto que nós adquirimos, de se alimentar de forma adequada. Então, quem sabe se nós reduzirmos o que nós consumimos, nós podemos ajudar mais outras pessoas. Reutilizar é o terceiro R, que era tão comum na época dos nossos pais, dos nossos avós. Tudo tinha uma segunda, uma terceira função. Para tudo se dava uma outra utilidade. E reciclar. Nós já estamos adultos agora aprendendo a fazer isso. As crianças, elas já fazem isso de uma forma mais natural. Já está na educação das escolas, nessa geração aí que está de 20, 30 anos para baixo, essa noção da adequação da nossa vida nesses 4 R's. Além disso, no nosso dia a dia, gente, fazer separação do nosso lixo é uma coisa tão simples. A gente separar aquilo que pode ser reutilizado, aquilo que não pode ser reutilizado, mas pode ter um outro destino. No nosso lixo orgânico, por exemplo, fazer uma compostagem, mesmo que se more num apartamento. Fazer uma terrinha que depois a gente possa usar nas plantas, no nosso jardim. Economizar água, irmãos. Aí a gente pode pensar assim, mas a minha água é de poço, não tem problema nenhum. A questão é que quando nós utilizamos a água, ela deixa de ser uma água limpa e potável, ela passa a ser o que a gente chama de água servida.
A água servida ela é uma água que tem uma carga de contaminantes grande. E para que essa água se torne potável de novo, ela vai precisar passar por um tratamento. É o caso, por exemplo, das grandes cidades, que tem as empresas, as concessionárias, Casan, Corsan, enfim. Se você já não tiver uma oportunidade de estar num local desses, eles precisam coletar aquela água que vem contaminada no primeiro tanque. E para quem já viu, é um pouco assustador, porque essa água vem numa condição muito ruim. E aí ela passa por uma série de tratamentos que começam numa filtragem física, de realmente passar por peneiras e redes, e ela depois precisa receber um tratamento químico, com substâncias químicas mesmo. Entre outras coisas, essas substâncias químicas são caras. Então isso demanda uma perda na nossa capacidade econômica de gerar uma condição melhor para a sociedade como um todo. Mesma questão para a luz, gente. Tudo que a gente não precisa gastar em excesso, a gente pode economizar, apagar lâmpadas, enfim, desligar o que não está sendo usado. Porque a geração de energia no nosso planeta, ela ainda é muito voltada para a matriz que demanda, por exemplo, o uso de termoelétricas, né? Queima de combustíveis fósseis. Nós ainda no Brasil somos bem privilegiados com a questão das hidrelétricas, né? Que alguns países não têm essa merece que nós temos, mas mesmo assim. Então, se a gente puder economizar, tudo que nós pudermos fazer para a melhora da nossa vida em sociedade, então nós precisamos aprender e entender que a questão ambiental, ela faz parte, sim, do nosso conceito de desenvolvimento moral. Quanto mais nós prestarmos atenção a essas questões do dia a dia, mas também nós pensamos no desenvolvimento da nossa família como um todo. Nossos filhos, os que moram perto de nós, nossa sociedade, as crianças que estão nas escolas. E tudo isso vai fazer com que a nossa sociedade cresça e se desenvolva num caminho de progresso. Não esquecemos, irmãos, que nessa questão da transição planetária, que se fala aí bastante nesses últimos 10 anos, há ainda irmãos que imaginam que a passagem do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração vai se dar assim, ó, um toque de mágica. Que um dia nós vamos dormir e no outro dia nós vamos acordar num mundo lindo, com flores, com borboletas, com todo mundo vivendo feliz, sem problemas, sem doenças. Só que nós sabemos, irmãos, que isso não é fato. A doutrina espírita é a doutrina que nos ensina que nós precisamos prestar atenção às coisas, entender as coisas e atuar da melhor forma que nós pudermos como cidadãos que somos. Se nós queremos um planeta melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, e para nós mesmos, que se tivermos a permissão divina para retornarmos aqui para mais um processo reencarnatório, que pode ser dado daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, que casa que nós vamos esperar reencontrar quando nós estivermos aqui de novo? Então, todos os cuidados que nós tivermos hoje com o nosso planeta, pode ser que sejam para a sua melhoria, para a sua reestruturação, para a nossa volta. Então, nós temos que ter esse cuidado. Já encaminhando para o nosso encerramento, irmãos, no livro do Divaldo, e se nós estamos falando da transição planetária, na sua parte introdutória, tem uma passagem que está no livro A Gênese, que é o último livro do Pentateuco, né? Livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Que está lá na Gênese, no capítulo 18, os itens 27 e 28. E diz assim: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem.
havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, irmãos, que nós estejamos nessa geração do porvir. Que esse trem que está passando, a gente embarque nele para a nossa melhora moral, para o cuidado que nós temos conosco, com o nosso corpo, com os nossos, os nossos parentes, nossos amigos queridos e com o planeta Terra. Assim, encerramos nosso trabalho de hoje. Agradecemos aos espíritos protetores, a Ismael, que coordena nossos trabalhos, que nós passamos uma semana tranquila e permaneçamos todos na paz de Jesus. Que assim seja.